Estamos de volta e o CSA já viajou para o Piauí, onde enfrenta o River neste sábado às 4h da tarde. Mas antes de ir, o atacante Rodrigo Pimpão falou sobre o duelo. Vamos ver. É um jogador de muita qualidade, ele já passou por grandes clubes, estava fora do país. A gente sabe que essa readaptação ao Brasil, ela não é fácil, ela é difícil, talvez demore um pouco mais de tempo, mas a gente vê nos treinamentos que ele está pegando, de volta ao estilo brasileiro, tem o próprio do jogador sim, se adaptar ao futebol brasileiro. Então a gente espera fazer um grande jogo junto, mas não só nós três, e sim todos os jogadores da equipe. A gente espera ir lá para o Piauí fazer um grande jogo. A gente vem trabalhando diariamente, a gente vem buscando esse entrosamento. A gente sabe que no jogo contra o Sport, a nossa equipe tinha dois, acho que, jogadores que remanescentes e que jogaram junto, 2 ou 3, e a equipe do Sport praticamente 2 ou 3 que entraram na equipe. Então, realmente a gente sente coisas que não podem acontecer, perder o jogo no detalhe, em erro nosso. Então, isso a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que ir jogo a jogo, pensar na Copa do Nordeste agora, acabando a Copa do Nordeste, pensar na Copa do Brasil, que é de extrema importância. É um jogo muito importante, que é um campeonato onde dá uma receita muito boa para o clube, onde dá visibilidade nacional. Então a gente tem que batalhar, saber da importância do jogo da Copa do Brasil. Mas primeiro vamos pensar na Copa do Nordeste, que é um campeonato que também tem uma visibilidade muito boa, e depois pensar na Copa do Brasil. Pausa no CSA porque eu tenho um recado para vocês. Agora o assunto é saúde. E quando o assunto é saúde, o Hospital Clion é referência em Alagoas. Além da oncologia, são mais de 20 especialidades médicas, prezando pela medicina humanizada há mais de 22 anos. O Clion conta com um corpo clínico composto por especialistas renomados e equipe multidisciplinar. A moderna estrutura do hospital disponibiliza quimioterapia, emergência oncológica, centro de infusão, fisioterapia, cirurgias, exames laboratoriais e de imagem. Agende sua consulta. 3311-4550. 3311-4550. Hospital Clion, a segurança no cuidar. Show de bola, agora bora voltar a falar do CSA, porque o porta-voz do Azulão destaca que esse é apenas o primeiro jogo de uma sequência de partidas fora de casa. Solta o Bruno Moura aí. Boa tarde, galera do Arena, beleza? Aqui é o Bruno Moura do canal Espaço da Bola e eu tô aqui para falar da partida de amanhã do CSA. Vamos jogar fora de casa contra o River do Piauí pela Copa do Nordeste, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Aliás, esse jogo vai ser o primeiro jogo de uma sequência de partidas como visitante da equipe do CSA. Isso porque vamos jogar contra o River fora de casa pela Copa do Nordeste, vamos jogar contra o Vitória no Espírito Santo pela Copa do Brasil e depois a gente volta para Maceió, mas para jogar contra a equipe do CRB pela Copa do Nordeste, jogo que seremos visitantes. Então é uma sequência de jogos aí como visitante. Mas sem fugir muito do foco, o CSA vai enfrentar o River do Piauí agora, um jogo importante para a gente poder se recuperar da derrota em casa. Aqueles 3 pontos já foram, então a gente tem que correr atrás para aumentar a nossa margem de pontuação para poder lutar pela classificação para a próxima fase. Não espero tantas alterações quanto a equipe titular. Muitas alterações vão acontecer em relação à equipe que jogou contra o Jaciobá na última rodada, mas também sem muitas mudanças da equipe que jogou contra o Sport, com a novidade que o Diego Maurício, regularizado, pode ir a campo nesse sábado. E se vai ter muita mudança em relação à partida contra o Jaciobá, eu espero pelo menos que o meio-campo que jogou nessa partida possa ser aproveitado nesse jogo também. Eu gostei da partida do Richard Franco e eu gostei do Iago jogando um pouco mais recuado. Então vamos ver se mesclando aí algumas posições, alguns jogadores, a gente consegue encontrar uma equipe que desempenha o melhor futebol. Então é isso aí, gente. Encerrando por aqui a minha participação. Grande abraço a todos, um bom final de semana e até a análise da partida. Valeu, gente. Até mais.
E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. E aí, Emerson, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bom, Rafa Peixe? Pegou trânsito não, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Emerson, analisa esse jogo, River do Piauí e CSA, que é o nosso jogo aqui da TV Ponta Verde, vai ser transmitido amanhã. Você vai estar comentando, né, Emerson? Comentar a partida. Tem que ser pé quente, né? É. Tem que ser pé quente para ganhar o jogo. Boa tarde, Rafa. Um abraço para você, para os amigos de casa. Mas é um jogo crucial que o CSA tem dentro da competição. Porque na montagem do time, Rafa, aí eu tenho certeza absoluta que o torcedor do CSA, à medida que os reforços foram sendo anunciados, foi gostando da montagem do elenco. O CSA ele pode ser considerado um time, um elenco que tem repertório. Sim. O Maurício Barbieri ele tem opções, sim, para diversas funções que tem no time. Ele tem mais de uma peça para determinada posição. Então ele tem a possibilidade, inclusive ele foi o coautor na montagem do elenco. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu, quando estou fazendo reportagem, sobretudo na emissora de rádio, primeira pergunta que eu faço para treinador no início de temporada, no início de trabalho, quando você tem montado o time, é perguntar se ele está satisfeito com a montagem do elenco. Eu não tive a oportunidade ainda de entrevistar o Barbieri, mas assim que tiver eu vou fazer. Porque à medida que o treinador ele fala, ele chama para ele a responsabilidade. Sim. Se ele falar que está satisfeito. Porque ele pode naturalmente pontuar, mas o cara tem que ter personalidade, né? Caso não esteja satisfeito, que eu não sei se é o caso. Eu particularmente acho que o CSA montou um time competitivo. Só que dentro de campo a coisa precisa acontecer. O CSA estreou contra o Sport, perdeu o jogo dentro de casa. Existe aquele discurso para você contemporizar porque é início de temporada, mas até por força da tabela, o próprio regulamento da competição, quando um grupo enfrenta outro, nesse chaveamento, você não pode estar perdendo pontos, independente de ser início de competição ou não. E o CSA, como perdeu o primeiro jogo em casa, tem a obrigação, embora esteja jogando lá no Piauí, de ter o resultado. O CSA tem a obrigação de fazer o placar porque teve um alto investimento. Existe aquela distância gigantesca do CSA para o River no que se refere ao orçamento, a poder de investimento. Então o CSA tem responsabilidade. Ele ainda pega um time que tem alguns jogos sem vencer, que demitiu o treinador, não vai ter técnico do banco de reservas contratado, está conversando com o Marcelo Vilar, né? Mas não está acertado ainda. Então são ingredientes que faz com que o CSA tenha esse favoritismo. E ainda, repito, tem repertório, vai contar com o Diego Maurício, já que existia essa dificuldade para centroavante. Eu tive a informação que ele vai ser titular amanhã. Tem o Pimpão, que marcou 2 gols. Tem Rafael Bilu, tem o João Pedroso, que está surpreendendo, né? Sim. Positivamente. Então o CSA tem que assumir o protagonismo do jogo, até porque ele é favorito para a partida. Emerson, a gente vem falando muito do Diego Maurício, do Rodrigo Pimpão, mas se tem um jogador que merece ser titular no CSA, é o Jean Kleber, né? Está jogando muita bola. Precisa encaixar uma posição para o Jean Kleber. O grande dificuldade, sabe, Rafa, que eu acho que ele está jogando em uma outra formatação com o Maurício Barbieri. O Jean Kleber é um segundo, com o Barbieri, é um segundo volante muito moderno, ele chega muito na frente, faz às vezes de meia, chega para concluir, é o homem do último passe. Assim ele foi contra o Jaciobá e foi de conclusão, né? Porque o gol da vitória foi dele. Ele já tinha entrado dessa forma, inclusive, contra o Sport. Eu não sei se dá para encaixar ele de primeiro, particularmente não colocaria. E eu tenho a certeza absoluta que se ele jogar como segundo volante com essa característica, fica muito desprotegido à frente da área. Então você não pode também priorizar demais o setor ofensivo em detrimento da sua retaguarda, né? E se a gente fala que contra o Jaciobá o CSA entrou com um time reserva, então se espera que agora volte o titular. E quem era o titular no gol era o Kaique. Será que o Kaique volta, Emerson? Não sei, se a gente for levar em consideração números, estatística, o Graça tomou 2 gols em um jogo só. O Kaique jogou contra o Céu e o Sport. Só tomou 1 em 2 jogos. Então, se for levar por número, né, numa condição normal, temperatura e pressão, o Kaique volta. Agora, aqueles sustos, aqueles lampejos durante o jogo que o Kaique teve, o Graça não apresentou. Mas sabe aquela história do goleiro chamar gol? Sim. Não que o Graça seja, né? Mas nessa comparação com o José, ele acabou sendo. Vê o exemplo do CRB, o Vitor Souza. Ele tomou alguns gols sem comprometer. Sim. Tomou 3 ao todo em 2 partidas, não foi? Foi isso. 2 do Imperatriz e 1 do Muricy. Mas o Edson Marden veio pro gol e não tomou nenhum. Então tem essa questão dos números para ser levado em consideração. Eu acho que o Kaique vai ser o titular, viu? Agora, embora eu colocaria o Graça. Kaique titular? Eu acho que seja. Uma abelhinha me sobrou. Não é possível. Vamos falar agora do setor defensivo. Na zaga é o setor, eu acho, que está mais preocupando a torcida azulina e até a imprensa, e provavelmente o treinador também, né? Mas veja, quando você fala zaga, a dupla de zaga do CSA, e vamos se reportar ao jogo contra o Sport e ao jogo contra o CSE, porque a dupla titular do CSA é o Luciano Castan e o Alan Costa.
Jogo contra o Céu, né? Contra o Céu. Isso. Contra o Céu e contra o Sport. E eles têm quilometragem de competição, entendeu, Rafa? Eles dificilmente saem do jogo por questão médica, por ordem disciplinar, embora sejam zagueiros. Mas no jogo contra o Sport, sobretudo do Sport, mostrou que eles estavam sem ritmo, fora de forma. Entrosamento eles têm. Mas aquele volume, sobretudo de contra-ataque, aquelas jogadas, o gol do Sport, gol de videogame, acho que muito se dá pelo miolo, não é nem pela zaga, é pelo miolo ali, da intermediária. O CSA joga, e esse é um grande problema. O CSA tem a característica nos volantes para sair para o jogo, característica de segundo volante com muita transição. Sim. E um time, para ser equilibrado, ele precisa de um volantão para jogar um pouco na frente da área, na intermediária mesmo entre os zagueiros. Tipo o o Claudinei. CSA não tem, tipo o Claudinei. O CSA não tem, então isso acabou ficando desguarnecido. Você pode até permanecer com a dupla de volantes, porque o CSL variou. No último jogo, inclusive, foi o Iago com o Richard Franco, mas foi a dupla que terminou contra o Sport. Sim. E eu acho que pelas partidas que fez, o Iago conquistou uma condição de titular, o Giovani está mal, o volante. Mas por mais que você pegue o jogador que ele já tem uma característica formada e coloque para fazer a função, acaba não dando certo. Então o CSL precisa encontrar uma maneira ali, com os jogadores que tem, e olha que ele tem 5 volantes. De ter um jogador que consiga dar aquela cobertura para que possa desafogar. O CSL passou muito susto nas 3 partidas. Contra o Céu, contra o Sport e contra o Jaciobá no aspecto defensivo, muito principalmente por essa característica ali de volantes que saem para o jogo. Agora, só para finalizar, voltando a falar do setor ofensivo, tem o Jarro Pedroso, tem o Bilu, tem o Pimpão e agora o Diego Maurício. Alguém fica de fora aí, né? Fica de fora. O Schultz já ficou, que está jogando centroavante, está entregue ao departamento médico. O titular, o centroavante vai ser o Diego Maurício. Sim. Né? O Alexandre ainda não está pronto. Quando ele tiver, vamos ver que bicho vai dar. Agora, para as laterais, o Pimpão é consolidado, até pelo último jogo. E jogou bem, ele troca a posição, está entrando na forma, está voltando a ser aquele Além Pimpão. de ser o medalhão, né? Exatamente, apagando a temporada passada. Já pelo lado direito, o Bilu era o titular e fez um bom jogo contra o Céu. Jogou razoavelmente bem contra o Sport, mas o Jarro Pedroso, ele entrou bem contra o Sport e fez um partidaço contra o Jaciobá. Ele é mais vertical, né? E muito mais agudo. Sim. Né? Ele dribla, o que ele é muito afobado, né? Sim. Tem situações que ele precisa dar para receber na frente ou tentar fazer o passe, ele vai para cima tentar driblar. Sim. Ele acha que é raio X para passar no meio dos caras. Mas ele fez um grande jogo contra o time do Jaciobá. Eu tenho uma dúvida cruel, do Rafael Bilu ou do Jarro Pedroso. De repente, né, até na emissora de rádio disse que entraria com o Jarro Pedroso, mas de repente você pode começar com o Bilu e o Jarro Pedroso ser aquela arma para você incendiar o jogo caso precise no segundo tempo. Tá confiante para esse jogo? Acho que o CSA pode e deve fazer um jogo sem sustos. Tem uma vitória não de placar elástico, mas uma vitória tranquila para administrar o placar. Acho que o CSA tem time para isso. Eu vi o VT do último jogo do River, não gostei. É um time muito abaixo da crítica, está muito longe, condicionamento muito ruim e vem tendo os últimos números complicados. Tanto é que demitiu o treinador. Emerson, no primeiro bloco foi só o CRB. A gente passou o porta-voz do Galo, passou a matéria do CRB também, a reportagem completinha. Mas para o torcedor não ficar chateado, vamos comentar o jogo do CRB, CSA e CRB, o Galo... CSE e CRB, o Galo que ainda vai em busca da primeira vitória no Campeonato Alagoano. Para esse jogo, é uma partida para o técnico Marcelo Cabo rodar o elenco, botar reservas ou dar mais minutagem para a equipe titular? Não rodar elenco, coisa nenhuma. Esse tipo de estratégia eu não gosto. Acho que é início de trabalho, você precisa dar ritmo de jogo para a equipe que você considera titular. Os jogadores que não são titulares, à medida que vai passando as competições, os próprios jogos, você vai colocando, o jogador vai adquirindo esse ritmo. Mas o CRB ele precisa, antes de mais nada, encontrar uma formação. Tanto é que o Cabo fez 4 modificações do Muricy para o Santa Cruz, mas, por exemplo, no comando do ataque o Dudu não foi tão bem. Sim. O Maurinho contra o Muricy tinha ido mal. Volta o Maurinho, permanece o Dudu. São situações que ele precisa trabalhar. Pode entrar o João Carlos também. Exatamente. E contra o CSE, o CRB tem vida difícil, né? Sim. As últimas partidas, 10 jogos, aliás, 10 anos que o CRB não ganha Palmeiras dos Índios do CSE. Sempre isso são 5 jogos. Então, o mau número não vai entrar em campo amanhã. Então, o CRB ele precisa, da mesma forma que se recuperou na Copa do Nordeste, ele precisa se recuperar dentro do Campeonato Alagoano. E a vez é contra o CSE. Eu acho que tem que ir com força máxima e carga total. Esse time que entrou em campo contra o Santa Cruz já é um esboço do time titular para o começo da temporada ou ele já é o time titular definido? Não, eu citei um exemplo agora há pouco. Eu acho que tem algumas situações que nem uma partida, considerando o jogo contra o Muricy, vou desprezar o jogo contra a Imperatriz. E no jogo contra o Santa Cruz, você tem, até das mudanças que ele fez, tem determinadas posições que, tanto de um jogo como do outro, os atletas foram mal. Sim. Citei o exemplo agora há pouco do Maurinho.
e do Dudu. Outras situações estão muito claras. Por exemplo, na zaga, a zaga foi de chorar contra o Imperatriz e contra o Muricy. Por pressão do torcedor também, o Everton Páscoa foi titular contra o Santa Cruz e fez um bom jogo. Acho que ele está consolidado. O Ricardo Thallimer foi muito mal nas duas partidas. O Xandão foi muito mal e foi expulso. Ele está suspenso para jogar contra o CSA domingo que vem pela Copa do Nordeste, no outro domingo. Não contra o CSE e nem contra o Independente da Copa do Brasil. Mas o Thalisson Kelvin, de certa forma, entrou bem. Então, de repente, já poderia colocar esse garoto para jogar, formar a dupla com o Everton Páscoa. Já que o Xandão tá mal. Não gostei da dupla de zaga do CRB. Então, são situações que precisam ser trabalhadas. O Igor mal também, na lateral esquerda. Tem o Hugo, né, que pode jogar tem lá. o Hugo, garoto jovem, né? Já jogou, inclusive, na base do CRB. Ano passado foi do Jaciobá, foi pro ABC de Natal, agora tá no CRB. Pode ter uma oportunidade, sobretudo nesse jogo contra o CSE. Eu acho que o CRB ainda precisa de alguns encaixes em todos os setores do time. Agora, perder amanhã sem condições. Né? Não, nenhum. Os dois Com todo respeito ao CSE, né? Não, tem que, o CRB não pode perder do Muricy. Tem que acabar com essa estatística. Palpitão pro jogo. 2-0 em Palmeiras dos Índios, CRB, 2-1 CSA. Show de bola, vamos ficando por aqui. Segunda a gente volta com mais Arena. Boa sorte ao CSA, ao CRB e ao CSE também. Para mais informações, siga @EmersonJúniorF5 e @RafaPeixe. É claro, @TV Ponta Verde Oficial. Valeu!